Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Primeiramente eu queria pedir desculpa por não poder estar aí com vocês na faculdade hoje, nessa manhã, para poder estar apresentando aqui o seminário. Infelizmente eu já tinha um compromisso marcado para o dia de hoje, onde eu trabalho e faço estágio, né? Então eu tive que me ausentar das minhas atividades acadêmicas do dia de hoje. Mas para que eu não fique desfalcado na apresentação no grupo, eu decidi gravar esse vídeo aqui, né, com um aval da professora, para de alguma forma estar aqui com vocês, né, poder apresentar e transmitir esse conteúdo bacana aqui que eu e meu grupo vem estudado, né, nos últimos dias. Enfim, o capítulo do livro que nós vamos trabalhar hoje é aquisição de língua estrangeira numa perspectiva dos estudos aplicados. Então a gente vai analisar a língua estrangeira, a aquisição da língua estrangeira através da ótica dos estudos aplicados. Aqui tá no primeiro slide aqui, né? Inclusive eu vou pedir para meus colegas de sala aqui apresentarem aqui os slides para mim, porque eu não consegui gravar o vídeo apresentando os slides. Então eu vou pedir para deixar o vídeo rodando e eles indo mudando o slide para mim. Vou pedir para os colegas irem para o slide número 2, para o segundo slide. Esse título que nós estamos trabalhando aqui, ele contém subtítulos dentro dele. E o subtítulo que eu vou trabalhar aqui com vocês é o Perfil de Estudos em Linguísticas Aplicada e Língua Estrangeira no Brasil. Antes de mais nada, é importante entendermos que os estudos de língua estrangeira, eles são norteados pela linguística aplicada. Então, a gente trabalha com linguística a gente trabalha com línguas estrangeiras, né, por meio da linguística aplicada. E a linguística aplicada, ela parte de estudos já pré-existentes acerca da linguística. Então, ela já parte de pressupostos como tipo do Saussure e tudo mais, né? Enfim, né, é uma sub-área da linguística, né? Que, enfim, tem tantas outras. E a linguística aplicada, ela surgiu por meio de encontros do GEL. O que são esses GEL? Eles são um grupo de estudos linguísticos, né? Que sempre iam discutindo e tudo mais, e aí, né, foram se desenvolvendo a linguística aplicada, né? Vou pedir para os amigos passarem para o terceiro slide, né? Em que diz assim: a pesquisa na área de ensino-aprendizagem de línguas no Brasil volta-se principalmente para a investigação teórico-especulativa, baseadas em informações teóricas, advindas principalmente da linguística, que por sua vez estabeleciam implicações para o modo de como proceder em sala de aula, sem que seja objeto de investigação. Gente, eu vou pedir desculpa aqui, né, por barulhos no fundo aqui, que eu tô na minha casa, meu bairro é meio movimentado, então é meio barulhento. Mas enfim, voltando aqui pro tema central aqui do vídeo, da aula, do seminário, enfim, né? A priori, a linguística aplicada, né, o processo de ensino-aprendizagem, na verdade, né, ele parte principalmente para a investigação teórico-especulativa. Então, é baseado, né, nas informações advindas das teorias, principalmente no que tange a linguística, mesmo teorias da linguística, por meio dessas teorias em que vão se especulando e tudo mais o objeto de pesquisa. Então, ele é basicamente teoria e especulação, teoria e especulação. Aí, né, seguindo no texto, tem um autor que é citado lá pela autora do livro, que é o Conder, né, que ele vislumbra a necessidade de o professor de línguas conhecer a teoria de aprendizagens para sistematizar o assunto ensinado, mas deveria, antes de tudo, ser pesquisador dos problemas de aquisição de uma língua estrangeira, com aprendizes reais num contexto institucional. Então, né, o Conder, ele diz que é sim importante, né, o professor ele conhecer as teorias de aprendizagem, né, para que ele possa sistematizar os alunos, os assuntos trabalhados. Então, se faz necessário sim que ele tenha conhecimento dessas teorias. Mas só que antes de tudo, né, ser pesquisador de problemas de aquisição. Então, não é só saber essas teorias, né, que a gente sempre trabalha no meio acadêmico. É saber também entender e compreender os problemas que existem, né, durante o processo de aquisição de língua estrangeira. E tudo isso com aprendizes reais, né, num contexto real, né, num contexto institucional, na educação do sistema institucional de ensino, né. Então, além dialogar teoria com os problemas que de fato acontecem, estão aí no nosso cotidiano.
Vou pedir para meus amigos passar para o próximo slide. Aí, né, nesse slide diz que na segunda metade do século de 1970 começa a surgir programas de pós-graduação, ensino de línguas, que incentivam as pesquisas em linguística aplicada, como as investigações sobre leituras em línguas estrangeiras a partir de prática observada em sala de aula. Então perceba, a partir do da década de 70, com o surgimento do programas de pós-graduação, começa a se ter um olhar da linguística aplicada, né, investigação na área de linguística aplicada, sobre línguas estrangeiras, entretanto, né, a partir de uma prática observada em sala de aula. Então, perceba, começa a se tratar-se a linguística aplicada e o ensino de língua estrangeira, no caso aqui a leitura em línguas estrangeiras, a partir de uma situação real, né, ou seja, de uma prática observada em sala de aula, ou seja, num contexto institucional, com aprendizes reais. Então começa a se ter esse olhar, né? Aí nesse quarto slide, né, também diz que a pesquisa na sala de aula de línguas, nesse contexto, visa o processo de ensinar a aprender a prática efetivamente realizada em sala de aula, né? Então, a partir desse contexto, começa a se ensinar a aprender, né, o que é realizado, né, em sala de aula, ou seja, por meio da práticas efetiva do processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Vou pedir para meus amigos passar para o próximo slide, o slide número 5º, em que a Moita Lopes, né, uma das autoras que é citada no livro, ela descreve essa pesquisa de duas maneiras. A pesquisa diagnóstico, que é centrada na investigação do processo de ensinar-aprender, conforme realizado em sala de aula. Então, uma pesquisa que, por meio de uma situação real, com uma prática social de ensino-aprendizagem concreta, né, que existe, enfim, né, que está lá, que se dá, né, o diagnóstico sobre o objeto de estudo. Então, por exemplo, por meio da sala de aula, né, que se verifica, né, que se investiga o processo de ensinar a aprender, né. Aí também ela dá um outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa de intervenção. Investigação de uma possibilidade de modificar a situação existente em sala de aula. Então, ela vai pegar uma situação existente, esse tipo de pesquisa de investigação, ela vai pegar uma sala de aula, um contexto real, né, com práticas reais, né, e vai procurar modificar, vai procurar intervir, entendeu? Ela vai ser basicamente um pesquisador ativo, né? Que vai, além de observar, ele vai intervir, modificar, resignificar esse contexto. Então tem a pesquisa diagnóstico, né? Que é por meio de contexto real da prática, né? Do processo de ensino-aprender que se realiza o diagnóstico. E a pesquisa intervenção, que é aquela que possibilita que há a possibilidade de modificar, né, aquela situação real lá existente numa sala de aula. Eu vou pedir para meus amigos passarem para o próximo slide, que é o slide de número 6. Aí, dentro aqui desses slides, né, ele já vai começar a nos trazer outras reflexões, que no caso é a reflexão da interdisciplinaridade. Então, aqui no slide está assim. Assim, muitas são as disciplinas que estudam as questões que podem orientar a pesquisa sobre problemas de uso e de aprendizagem de uma língua estrangeira em contextos específicos, como no esquema a seguir. Então, dentro dos problemas de uso e aprendizagem de uma língua estrangeira, há várias outras áreas, né, que possam nos auxiliar nessa investigação desses problemas, como, por exemplo, a sociologia, a sociolinguística, a psicolinguística, a história social, a própria literatura, a análise do discurso, a antropologia, a psicologia, ciências cognitivas. Então, para se trabalhar os problemas, né, do uso e aprendizagem de uma língua estrangeira, a gente pode contar com o auxílio da interdisciplinaridade de outras áreas, como essas citadas aqui e que estão aí no esquema, né? Vou pedir para meus amigos passar para o próximo slide, o slide do número 7, em que nele está descrito assim:
no caso, ele está dando exemplos de como que essas outras áreas podem nos auxiliar, né? Então, por exemplo, sendo assim, a psicolinguística auxilia, por exemplo, os estudos da influência da língua materna durante o processo de aquisição de língua estrangeira. Então, existe influência, né, da nossa língua materna enquanto a gente está aprendendo uma nova língua, uma língua estrangeira. E a psicolinguística, ela nos auxilia a entender essas influências e tudo mais. Por exemplo, o inglês, em alguns momentos, possui sua sintaxe diferente do português, né? Então, a psicolinguística poderia trabalhar isso, esse aspecto. Não só no inglês, eu estou dando assim, um exemplo que eu conheço, da língua estrangeira que eu tenho conhecimento, mas, enfim, outras línguas possuem esquemas sintáticos diferentes, então, e nosso esquema sintático pode influenciar na aquisição dessas línguas, por exemplo, uma questão, tipo no inglês. Quando a gente vai fazer alguma pergunta, dependendo da pergunta, a gente tem que trocar a sintaxe. Então, tipo, are you the teacher? Uma pergunta. You are the teacher é uma afirmação. Então perceba que a sintaxe é invertida quando a gente vai fazer uma pergunta e uma afirmação, né? No português não, a gente muda mesmo a entonação. Tipo, você é o professor? Você é o professor, é a entonação que muda. No inglês não, ele tem essa inversão da sintaxe. Enfim, isso aqui é só um exemplo aqui que me veio à cabeça que eu decidi trazer. Mas como a língua é bem dinâmica, né? Existem várias línguas, então pode ser que há várias outras diferenças psicolinguísticas, né? Em relação a isso. Mas um outro ponto também que ele fala aqui da sociolinguística, que pode guiar, por exemplo, os estudos no que diz respeito à avaliação do enunciado socialmente apropriado, né? Que é a questão da variedade linguística, né? Então, em alguns momentos você vai usar certos tipos de elementos linguísticos, outros não, né? Essas escolhas, né? Que a gente tem dos elementos linguísticos em decorrência da situação, né? Que está acontecendo no auto comunicativo. Então, é um exemplo de como a sociolinguística pode nos auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, né? Os diferentes contextos, né, de proliferar enunciados, né, que serão socialmente apropriados. Então, para fechando aqui, né, para não ficar muito longo também o vídeo, muito cansativo, né, o autor do livro vai dizer, né, que o interdisciplinar, ele envolve o interesse e respeito pela voz do aluno, né? Então, ele vai reconhecer mais o contexto do aluno, ele vai envolver ele nesse processo de pesquisa, né, e tudo mais. Então, né, a integração das ideias de campos de diferentes áreas é uma forma de pensamento crítico, né? Então, fazer essa integração de diferentes áreas, como no esquema mostrado no slide anterior, é uma forma de pensamento crítico. Porque enquanto o projeto disciplinar, né, que não tem essa integração, ele distingue, ele privilegia algumas teorias e tudo mais, o programa interdisciplinar, né, ele combina, ele solidariza, ele desmistifica o que caracteriza um estágio avançado da secularização do conhecimento, né? Então, que torna o conhecimento mais crítico, mais científico, mais certeiro. Enfim, pessoal, é isso. Aí agora eu vou passar para meus colegas que vão dar continuidade aqui no outro subtítulo do capítulo apresentado aqui. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau. Até, no caso, na próxima aula. Tchau, tchau.